vídeo, mas estou aqui fazendo para dizer para vocês que eu decidi fazer a quaresma esse ano e eu quero explicar por quê. Olá, amigas profs, tudo bem? Eu sei que eu sumi do YouTube, peço desculpas e vou me justificar nesse vídeo porque que eu parei de produzir conteúdo pra cá. E tudo vai fazer sentido conforme eu for falando. Eu tô sem roteiro, então eu vou ativar meu modo Gabriela Boca de Sacola que fala pelos cotovelos. Então, vou começar do começo. Basicamente, esse ano, pra mim, tá sendo um ano de muita incerteza. Por quê? Eu sempre fui muito certa do que eu quero pra minha vida e sou até hoje. Eu sei que o maior sonho da minha vida é ser doutora, é ser professora de uma universidade pública, mas os caminhos para chegar até lá, eles estão muito não tão muito visíveis para mim ainda, sabe? E com a minha defesa do mestrado marcada agora para o dia 26 de março, eu comecei a ficar muito ansiosa. Pelo quê? Pelo fato de que eu percebi que nada mais me prende aqui. Aqui, no caso, a minha cidade natal. Eu moro na minha cidade natal desde que eu nasci, eu nunca mudei. Eu sempre quis mudar daqui, nunca mudei, porque não tive oportunidade mesmo. Eu comecei a trabalhar aqui, tô trabalhando na mesma escola desde então. Estou insatisfeita com alguns pontos ali do meu trabalho, por exemplo, o fato de que diminuíram a carga horária das ciências humanas, então professores de ciências humanas estão com poucas aulas, que é o meu caso, eu preciso de 36 aulas para conseguir me manter e eu tô só com 22. Então, a situação não tá muito boa, mas basicamente eu tava muito frustrada, sabe, assim, com a minha situação. Eu olhava pra minha vida e falava, cara, eu tô num trabalho que não tá me acrescentando nada. Eu vou terminar o mestrado e aí eu vou ficar só trabalhando, tipo, trabalho com a rede social. Mas isso aqui pra mim é super tranquilo, sabe? Tipo, eu gosto de trabalhar com a rede social, então eu não vejo realmente como um trabalho difícil, como é, por exemplo, a escola, sabe? Como é, por exemplo, o mestrado. E aí eu me senti meio perdida. Só que eu sou uma pessoa que eu não reclamo das coisas e fico esperando o universo agir. Eu vou atrás. Eu sou uma pessoa que tenho muita certeza de que nenhuma intercessão divina vai agir sozinha na minha vida, de que ela vai me guiar, me orientar e eu quem preciso ir atrás das mudanças que eu quero para minha vida. Desde janeiro eu tô distribuindo currículos em escolas de vários estados. Eu já mandei currículo para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para várias cidades aqui em São Paulo, para o Paraná, para Santa Catarina. E não tive retornos positivos ainda. Eu já enviei mais de 40 currículos, eu tô participando de vários processos seletivos, alguns eu nem consigo acompanhar. Eu fico só esperando chegar alguma coisa no meu e-mail, porque foram muitos mesmo. E o fato de não ter uma resposta positiva começou a me gerar muita angústia e muita frustração. As pessoas que estão ao meu redor começaram a comentar que me viam muito triste, cabisbaixa, que eu não era mais aquela pessoa alegre que fala pelos cotovelos, como vocês conhecem, que eu tava uma pessoa mais distante, mais fria. Eu me afastei muito das pessoas e até mesmo vocês da rede social, eu recebi algumas DMs falando, Gabi, tá tudo bem? Porque tô te acompanhando e tô sentindo que você tá diferente, eu tô vendo você diferente, postando menos, fazendo menos graça, e você sempre foi assim, está diferente. E então, assim, todo mundo percebeu, de certa forma, que eu não estava muito bem. E o motivo é esse. O motivo é que eu quero mudar. Eu tô tentando mudar, eu tô indo atrás da mudança, mas ela não tá acontecendo. E ela não tá acontecendo porque as coisas acontecem no tempo delas e não no tempo de Gabriela Marcondes, não é mesmo? Então, basicamente, nessa ânsia por mudança, eu comecei a orar. E agora eu preciso fazer um ponto aqui para contextualizar algumas coisas. Eu fui criada católica desde criancinha, então eu fiz a catequese, eu fiz a crisma. Quando eu era adolescente, lá pelos meus 13, 14 anos, eu comecei a frequentar o grupo de jovens da igreja. E nesse grupo de jovens, eu comecei a me envolver muito. Então eu fiz um retiro que foi muito transformador para mim. E aí eu comecei a frequentar não só a igreja, os grupos de jovens, mas a servir nesse grupo, né? E eu fiquei uns 3 anos, eu acho, servindo o grupo, era do Ministério da Intercessão. Eu era uma pessoa muito usada por Deus, sabe? Quando eu trabalhava em retiro, eu tinha visões e palavras e, enfim,
vinha muita coisa, orava em línguas, então era uma coisa assim bem especial, sabe? Eu me sentia muito especial para Deus naquele momento. Mas o que acontece? Eu acabei me frustrando com algumas coisas que eu vi dentro da igreja. Me frustrei muito. E aí eu saí da igreja. E no que eu saí da igreja, eu meti o louco, vivi minha vida, entendeu? E 9 anos se passaram. Eu nunca cheguei a abandonar completamente a minha fé, mas eu não frequentava mais a igreja, eu não orava mais, não fazia mais nada. Assim, eu fui viver a minha vida realmente, sabe? Inclusive, eu fui ontem na casa da minha mãe e porque eu decidi fazer a quaresma e eu queria achar essa Bíblia. Essa Bíblia rosa, ela é de quando eu... Olha aqui a diferença de cor. Foi a minha primeira Bíblia. Eu ganhei de presente quando eu era... Assim que eu comecei a frequentar a igreja, né? E eu li essa Bíblia aqui. Então, eu tava querendo achar, porque quando eu mudei pra cá, pra essa casa, eu só tinha essa imagem de Nossa Senhora. Eu não tinha Bíblia, não tinha terço, não tinha nada. Então, quando eu decidi fazer a quaresma, eu precisava dessas coisas e eu fui lá atrás dessa Bíblia. E a Bíblia estava junto com essa caixa, numa caixa lá embaixo, entendeu? Assim, a gente fez a maior bagunça pra conseguir achar. E eu agradeço muito minha mãe por ter embarcado nessa aventura pra achar essa Bíblia comigo. E a gente achou a Bíblia e achamos essa caixa. Essa caixa aqui, ela é a minha caixa do grupo de jovens de quando eu era serva. Então aqui tem um monte de coisinhas de quando eu servia. Tem crachás de todos os retiros que eu fiz, ó. Alguns eram assim mais simples, outros eram mais bonitinhos, tá vendo? Então tem todos os crachás da época que eu servia na igreja. Tem algumas dinâmicas, uns papéis que eu não entendo direito. Um monte de lembrancinha, um monte de fitinha. Tem bastante coisa. Tem vela, tem negócio de pastel que eu não comprei, guardei, vai entender. Então, tem bastante coisa aqui nessa caixa que eu e minha mãe a gente ficou vendo depois e lembrando, sabe? Então, eu guardei tudo isso daqui. Eu não lembrava que eu tinha guardado tudo isso daqui, mas eu guardei. E é com muito carinho, né? Querendo ou não, foi um momento muito importante na minha vida. Bom, então, voltando aqui. Eu saí da igreja, acredito que em 2017. Eu não acho que eu tenha saído do jeito certo, apesar de os motivos pelos quais eu saí serem completamente justificáveis. Eu entendo isso, não me arrependo de ter parado de servir, mas me arrependo de ter saído completamente, me desvinculado completamente da igreja. E acabei entrando naquela fase que a gente questiona a religião, questiona o que a gente estava fazendo. Por mais que eu tenha saído da igreja, eu não abandonei completamente a minha fé. E por mais que eu não seja mais uma pessoa religiosa, eu sempre fui uma pessoa conectada com o espiritual, sabe? Então eu sempre rezava, sempre que eu podia, eu tava fazendo as minhas orações. Quando não eram orações, na verdade, a maior parte das orações que eu fiz nesses últimos 9 anos foram orações para agradecer. Aí o que acontece? Vamos agora para a história. Eu, nessa frustração toda, nessa inquietação, eu acabei fazendo uma oração. Eu fiz essa oração dentro do carro. Eu tava chorando de tristeza, porque nada estava dando certo nesse sentido. Tipo, é muito engraçado, gente, porque a minha vida como um todo, assim, ó, tipo, no plano físico, tá tudo bem, não tem nada de errado acontecendo no plano físico da minha vida. Era tudo na minha cabeça, sabe? Era a minha cabeça que tava vendo tudo como se o mundo estivesse acabando porque eu não recebi uma resposta positiva de um trabalho que eu queria muito. Eu acabei ficando muito frustrada, eu tava na transição de uma escola para outra na estrada à noite e comecei a rezar. E falei, Deus, eu quero que você me dê um sinal, eu quero que você fale comigo, porque você falava tanto comigo. Então, fala pra mim, sabe? Fala pra mim o que você quer que eu faça, o que eu preciso fazer, porque eu sinto no meu coração, lá no fundo, aquele sentimento genuíno, aquela intuição genuína de que o que eu quero vai acontecer. Essa ânsia por me mudar daqui, por querer crescer, por querer um trabalho melhor e uma cidade maior, eu sei que isso vai acontecer porque tá no meu coração. E você não colocaria uma coisa no meu coração à toa. Mas fala comigo, o que eu tenho que fazer? Isso foi numa terça. Na quarta-feira, ou seja, no dia seguinte, uma amiga minha mandou mensagem. Essa minha amiga, a gente fez ensino médio juntas e a gente não tem muito contato. Ela foi fazer faculdade fora, depois ela voltou. Ela tá morando aqui na mesma cidade que eu agora, só que a gente não tem, assim, conversa de dia a dia, sabe? Fazia um tempão, mais ou menos quase um ano que a gente não tava se falando. Não por briga nem nada, mas assim,
circunstâncias da vida, sabe? E ela é evangélica. E ela mandou uma mensagem falando assim: Gabi, eu tô indo numa célula que é perto da sua casa. Você quer ir comigo? É de quarta-feira. Aí eu falei: amiga, não consigo ir de quarta-feira porque de quarta-feira eu trabalho. E aí ela falou assim: ai, que pena, mas tem um culto sábado. Eu queria saber se você quer ir, porque ela me respondeu isso voltando da célula, né? Ela mandou mensagem pra mim indo pra célula e depois me respondeu de novo quando estava voltando, né? Falou assim pra mim que Deus estava tocando muito forte no coração dela pra ela me chamar pra voltar, né? E eu falei assim: olha, amiga, ontem à noite eu pedi um sinal pra Deus. Então, se você tá me chamando pra ir pra um culto, eu vou, tá bom? Eu vou sim. E aí, sábado, a gente foi num culto na igreja dela. A pregação foi bem interessante. E assim, preciso só fazer um ponto aqui, que é o seguinte: apesar de eu ter sido criada católica a minha vida toda, eu não tenho problema nenhum em frequentar outras religiões. Religião é coisa de homem. Religião não é coisa de... Não foi Deus que criou uma religião. Pra mim é assim, tá? Eu acredito que Deus está dentro das religiões, mas ele não criou nenhuma delas. Deus não criou a igreja. Entendeu? A gente que foi lá e fez a igreja pra ele. Então, eu não tenho problema nenhum em frequentar culto evangélico. Não tenho problema. Se você me chamar pra ir num centro espírita, eu vou. Se você me chamar pra ir num terreiro de umbanda, eu vou. Entendeu? Eu não tenho problema nenhum. Eu acho que Deus é Deus em qualquer lugar, em qualquer religião. E o que importa é o que a gente vai... Qual é a nossa intenção quando a gente vai em algum lugar. E não o lugar em si. Entendeu? Então, quando eu vou num culto, não é pra ver o pastor. Quando eu vou na missa, não é pra ver o padre. Enfim, é isso, tá? Agora voltando pra história. Então eu fui nesse culto e o pastor fez uma pregação bem interessante, né? Ele falava que 2025 era o ano de viver o sobrenatural, né? No caso, o extraordinário de Deus. E houve um momento ali de oração, né? Em que eu quietinha ali na minha, fui fazer a minha oração. E Deus me presenteou com muitas visões. Eu pedi pra ele, né, nessa oração. Falei assim: Deus, pelo amor de Deus, você me chamou pra vir até aqui. Eu tô aqui. Então me fala o que você quer. Fala pra mim. E aí eu fui presenteada com muitas visões. Eu vi o meu futuro trabalho, eu vi a minha futura casa, eu vi o meu futuro carro, eu me vi correndo num parque. Não tem como eu saber que cidade que é isso. Eu tenho uma leve inclinação de qual pode ser o trabalho, porque eu me vi usando o crachá da empresa. E aquilo acalmou meu coração, sabe? E aí eu entendi que realmente Deus não coloca no nosso coração um sonho que é impossível de realizar. E se Ele tá me chamando aqui dentro, sabe, pra isso, eu sei que vai acontecer. Pode ser que não seja do jeito que eu espero, pode ser que não seja no tempo que eu quero, mas vai acontecer. E estar lá dentro, né, nesse culto, me fez ter vontade de frequentar o grupo de oração da minha mãe. Porque quando eu saí da igreja, a minha mãe entrou. E esses 9 anos que se passaram comigo fora, ela estava lá dentro. E aí eu pensei: por que não, né? Vou lá, não custa nada. Então, no sábado seguinte, lá estava eu no grupo de oração da minha mãe. Na verdade, o grupo de oração dela é de quarta-feira, então eu também não consigo frequentar porque eu tô trabalhando. Mas teve uma noite carismática no sábado e eu fui nessa noite carismática. E assim, é por conta da minha criação? É por conta de eu ter servido muitos anos na igreja católica? Sim. Mas quando eu entro numa igreja católica, eu me sinto em casa. É um lugar que eu conheço, é familiar pra mim. É um lugar que me abraça, sabe? E eu me senti muito bem lá dentro, de um jeito que eu não me sentia há muito tempo. Agora entra aquela parte mais mística, eu já tô falando de muita coisa mística, né? Muita coisa que não tem como eu provar pra vocês que é real. Mas eu tô contando porque eu quero compartilhar. Eu sempre tive uma devoção muito grande à Nossa Senhora. Ela é o meu anjo da guarda, né? Eu tenho uma amiga minha que um dia a gente tava conversando sobre isso. Ela vai ter que me perdoar, eu não tenho certeza se ela é da Umbanda ou do Candomblé. Mas ela é de uma religião de matriz africana. E ela falou pra mim que o santo dela tava dizendo pra ela que o meu santo estava do meu lado. E é o meu anjo da guarda. E eu sei que o meu anjo da guarda é Nossa Senhora. E aí essa minha amiga falou assim pra mim: Gabi, ele nunca saiu do seu lado. Nunca. Olha, até me arrepia. Meu anjo da guarda nunca saiu do meu lado. Nesses 9 anos que eu estava fora da igreja. E quando eu estava lá dentro, eu senti ela ao meu lado me tocando.
Aí entra aquela coisa, ai, Gabi, não acredito, não tem problema. Eu senti ela me tocando aqui no braço e passando a mão na minha cabeça. É estranho, tá? Mas eu senti. E a minha mãe tava de um lado e eu senti bem desse outro lado, sabe? O banco tava vazio. E aquilo me deu um calor tão grande, uma esperança tão grande, sabe? Eu comecei a chorar e tava, tipo assim, na animação, sabe, gente? Não tava num momento de oração. Então eu me senti tão acolhida, sabe? Chegando em casa, começou a aparecer muito vídeo no meu TikTok sobre quaresma. Só que assim, gente, é que o algoritmo das redes sociais é meio complicado, né? Um negocinho meio estranho. Mas assim, só começou a aparecer um monte de vídeo sobre quaresma. Enfim, fui descobrindo várias trends aí. Trends não, porque é errado falar dessa forma, né? Mas vários vídeos de pessoas fazendo sobre a quaresma, explicando o que é a quaresma. Então eu vou explicar pra você que não sabe o que é a quaresma. A quaresma, ela é um período que antecede a Páscoa, que seria a ressurreição de Cristo, e é o período que representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, né? Ele jejuou e foi tentado no deserto, né? Ele viveu em oração esses 40 dias. Então, ele começa hoje, na quarta-feira de cinzas, e termina no domingo de Páscoa. Então, a quaresma é todo esse período, né? E os católicos geralmente fazem a quaresma de muitas formas, né? A gente geralmente faz penitências, então tira coisas que não nos dão muito prazer e nos colocamos em oração para representar esse momento de sofrimento, de penitência mesmo. E é um momento de você se reconectar com a sua fé, você colocar sua fé à prova, né? Porque dizem que é um momento de muitas provações, é um momento em que você ora muito, mas Deus está em silêncio, né? E você tem que achar Deus no silêncio. Mas que acontecem muitos milagres, né? Acontecem muitas coisas boas nesse momento, porque realmente você abdica de algo para ter algo maior. E esse algo maior é uma conexão espiritual com Deus, né? E eu achei que era um momento muito oportuno para mim, porque por conta de todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida, sabe? Eu senti um chamado para fazer a quaresma esse ano e fazer de um jeito que eu nunca tinha feito. Porque eu já fiz quaresma antes, né, quando eu era da igreja, mas não dessa forma consciente como eu estou fazendo hoje, sabe? Então eu queria compartilhar com vocês quais são as minhas penitências e as minhas intenções e como eu planejo fazer a quaresma esse ano. Esse daqui é meu diário, tá? E não tem muita coisa escrita, tem bem pouquinho na verdade, mas eu comecei a fazer esse diário justamente para poder expressar essas angústias que eu tava sentindo em relação a essas coisas, e eu acabei... É meu caderninho, é meu diário, então tudo que for relativo à minha vida pessoal tá aqui dentro. Então, vou falar pra vocês quais são as minhas penitências, né? Eu me prometi 40 dias sem doces, mas não é sem açúcar, tá? É que assim, eu furo muito a dieta indo na padaria e comprando doces, e indo no mercado e comprando doces, e muitas vezes eu troco refeições por doces, porque o doce, pra mim, aquele doce de padaria mesmo, ele me ajuda a controlar algum tipo de falha emocional. Então, quando eu tô me sentindo triste, chateada, qualquer coisa nesse sentido, eu vou atrás de doces. Então, eu decidi tirar, que é pra eu realmente, quando eu sentir essa angústia, essa necessidade, essa coisa ruim que me faz querer, esse buraco que me faz querer preencher com um docinho, eu vou, na verdade, colocar uma oração. Então, eu decidi tirar os doces por 40 dias. Porém, exceto que está no meu plano alimentar e for saudável. Então, por exemplo, tem algumas sobremesas e alguns doces que não são doces, na verdade, né? Mas receitinhas fits que eu consumo. Essas eu vou manter. Então, se eu tiver com vontade de chocolate, eu posso muito bem tomar um whey de chocolate. Eu só não posso ir no mercado e comprar uma carolina de brigadeiro. Entendeu? A segunda das minhas penitências é a mais difícil. É ficar 40 dias sem reclamar. Eu sou uma pessoa muito reclamona. Eu reclamona de tipo assim, eu reclamo de basicamente tudo, entendeu? Tudo que tá à minha volta, eu reclamo. E eu quero trocar as reclamações por agradecimentos, sabe? Pra começar a ver o positivo na minha vida em vez de focar só no negativo. E exceto, eu coloquei aqui um parênteses, em casos de brincadeira nas redes sociais, porque se você me segue nas redes sociais no Instagram, você sabe muito bem que eu adoro reclamar dos treinos.
E isso é algo que eu faço por humor, tá bom? Reclamar de dor, reclamar de que o trem tá muito difícil, isso é algo que eu faço para gerar humor e entretenimento. Então esse tipo de reclamação não entra na penitência porque não é uma reclamação sincera. A reclamação que eu quero tirar dessa penitência é aquela coisa de, tipo assim, reclamar de estar muito cansada, reclamar do meu trabalho, reclamar que as coisas não dão certo, às vezes meu carro quebra, eu xingo até, sabe? Então é tirar essa coisa negativa da minha vida. 30 dias rezando o terço, sem exceções. Eu vi muita gente falando, principalmente no TikTok, sobre a quaresma do Frei Gilson, né? Em que você acorda 4 horas da manhã, liga na live do Frei, e você reza um rosário. Um rosário são 4 terços. O terço, para quem não sabe, é isso daqui. E o rosário são 4 desses aqui. Basicamente, cada bolinha dessas aqui representa uma Ave Maria, né? Então aqui tem... Ai, eu não vou lembrar agora quais são as orações, vocês me desculpem, tá? Mas aqui são, acho que é um credo, Pai Nosso, 3 Ave Marias, Pai Nosso, Salve Rainha, se eu não tô enganada. Aí aqui 10 Ave Marias, um Pai Nosso, 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Então um terço são 50 Ave Marias, 5, 6, alguns Pai Nossos. O rosário são 4 desses, né? Então é isso que o Frei está rezando todos os dias, nos 40 dias. É um desafio você acordar às 4 da manhã para rezar o rosário, né, junto com o Frei. Porém, eu não posso fazer isso porque eu trabalho no ensino noturno. Então, fica muito difícil para mim conciliar esse acordar às 4 da manhã como penitência e rezar um rosário. Vai ficar pesado na minha rotina e eu não quero me comprometer com coisas que eu não vou conseguir dar conta. Eu quero me comprometer somente com aquilo que eu vou conseguir seguir até o final. Então, eu decidi não fazer a quaresma do Frei Gilson, porém isso não significa que eu não vá assistir. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, hoje de manhã eu assisti a pregação e quero assistir a pregação do Frei Gilson todos os dias, né, que ele fala sobre o silêncio de Deus, então vão ser pregações muito importantes para esse momento de reflexão mesmo. Além do terço que eu estou rezando, eu também estou fazendo a quaresma por um aplicativo que chama Hallow. Eu não sei se vocês conhecem, eu descobri esse aplicativo ontem, tá? Ele é um aplicativo pago, ok? Mas você tem 30 dias grátis para testar e eu estou testando para ver se eu vou conseguir acompanhar. Então, basicamente, ele tem aqui a quaresma e ele vai liberando cada dia um áudio, né? Que vai ser ali uma pregação bem curtinha com uma oração. Então, eu já fiz do dia de hoje. Cada dia ele vai liberando e aí tem várias categorias, então ele te ensina a orar, te ensina a ler a Bíblia, os versículos, tem bastante coisa que eu achei bem interessante esse aplicativo, então eu tô usando ele também nesse momento. E sobre as minhas intenções, o que eu quero com a quaresma? Então as minhas intenções para a quaresma são muito simples, renovar a minha fé, renovar porque ela nunca foi embora para eu buscar de volta, ela sempre esteve aqui, mas ela precisa de renovação, então eu quero renovar a minha fé em Deus e eu quero viver o extraordinário que Deus tem para mim. Eu poderia colocar nessas intenções muitas coisas e eu escrevi todas elas aqui, ó. Queria pedir coisas mais objetivas, como aquela vaga, tem uma vaga muito específica que eu quero muito passar de trabalho, um apartamento bonito e um carro elétrico, um crescimento nas redes sociais que me atraísse mais trabalhos e visibilidade. São coisas que eu almejo muito, muito mesmo. Mas sei que os planos de Deus são melhores que os meus e quero viver o extraordinário que Ele preparou para mim. Então, basicamente, nessa quaresma, eu estou abdicando dos meus planos, colocando a minha vida nas mãos de Deus para que Ele faça o extraordinário acontecer na minha vida. Porque eu sei que os planos dele são melhores que os meus e que por mais que eu esteja organizando e planejando tudo, eu sei que o que ele tem para mim é muito melhor do que o que eu quero. Então, eu estou colocando isso na quaresma, nas mãos dele. Foi ele quem colocou esses sonhos no meu coração em primeiro lugar, sabe? Eu acho que Deus não coloca as coisas na nossa vida, no nosso coração, se a gente não tivesse capacidade de conseguir. Eu me entreguei completamente. E eu quero que seja feita a vontade de Deus, porque eu sei que a vontade dele vai realizar todos os meus sonhos. Pode ser que não da forma que eu queira, mas de uma forma muito melhor. E eu quero viver esse extraordinário na minha vida. Eu queria dizer que esse foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz na minha vida, porque eu fiquei muito insegura de revelar essa parte de mim nas redes sociais.
Porque, sei lá, eu nunca falei sobre religião e eu não quero falar sobre religião e falar sobre Deus como se fosse alguma coisa que eu estivesse impondo às pessoas, sabe? Por isso que eu decidi postar esse vídeo no YouTube, explicar tudo isso no YouTube. Porque clica aqui nesse vídeo quem quer. Entendeu? E não é todo mundo que me segue que vai receber esse conteúdo. E eu não quero realmente que todo mundo receba, porque eu sei que tem muitas pessoas que professam fés diferentes da minha e tá tudo bem, sabe? Eu não quero impor a minha ou falar que a minha é isso, que é assado e convidar as pessoas para fazer parte da minha fé. Não é isso que eu quero com esse vídeo. O que eu quero é que vocês me conheçam melhor e se isso gerar identificação em alguém, ótimo. Mas não é nessa intenção que eu tô fazendo esse vídeo. Eu realmente quero compartilhar, porque eu tenho a intenção de me aprofundar cada vez mais na minha fé, e isso diz respeito somente a mim. E eu produzo conteúdo sobre a minha vida na internet, então ficaria muito estranho se do nada eu soltasse alguma coisa sobre a minha fé e vocês não soubessem o contexto, não soubessem da onde veio e do porquê que tá acontecendo isso. Então eu quis vir aqui para contar para vocês essa parte. E eu tenho muito receio de compartilhar sobre a minha fé nas redes sociais, mas eu vejo que eu sigo muitas influenciadoras que são evangélicas e compartilham sobre a sua fé nas redes sociais. E eu também sigo... Pô, tem a Liana Dib. Vocês não sabem que a Liana Dib é aquela moça que produzia conteúdo fitness super famosa nos Estados Unidos. E aí ela se converteu ao islamismo, ela resgatou a fé dela e ela mudou completamente o conteúdo dela, começou a usar as vestes islâmicas. E tá aí, sabe, produzindo conteúdo até hoje. Então eu não acho que eu querer me aproximar da minha fé vai me distanciar do meu conteúdo de lifestyle, fitness e pedagógico. Eu acho que só vai complementar, sabe? Quero que vocês sempre entendam que todas as vezes que eu falar sobre religião, eu estou falando com todo respeito a todas as religiões. Eu nunca vou pregar nenhum tipo de preconceito, nunca vou dar a entender que a minha religião é melhor do que a sua, ou melhor do que a de fulano, ou melhor que a de ciclano. Não vale a pena você frequentar uma igreja para menosprezar outras religiões. Não vale a pena. A gente tem sim que cultivar a nossa fé sem menosprezar a fé do outro, tá? E eu espero que isso tenha ficado muito claro nesse vídeo. Eu vou compartilhando com vocês sobre a quaresma no Instagram e no TikTok, e aqui também quero fazer mais vlogs para esse canal, tá? Então, muito obrigada por ter me escutado até aqui. Um beijo, que Deus te abençoe.